Mas hoje a gente vai começar, eu falei pro Giovanni, né? Giovanni falou, fala uma data aí. Falei, cara, vai ter data para começar, não vai ter data para terminar, né? Por dois motivos. Primeiro, porque quando se trata de mensagem, né, expositiva, de pregação expositiva, a gente não tem muito controle de como a gente vai conseguir, ou de quando a gente vai conseguir desenvolver todo o conteúdo, né? Uma vez que a pregação expositiva nada mais é do que a leitura, interpretação e exposição do texto, e aplicação do texto, né, de maneira sequencial. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a ler a carta de Tiago, por exemplo, que é o caso de hoje, e a gente vai ler, interpretar, expor e aplicar toda ela. Então a gente vai aqui versículo por versículo, de maneira sequencial, ler o conteúdo bíblico junto e expondo ele de maneira que eu não sei quando isso vai terminar, né? Também tem um outro caso, que é o fato da gente ter a nossa ceia, tem os irmãos também que nos ajudam aqui no serviço da pregação, no ensino da palavra, que vão ter suas participações aí também. Então, uma hora ou outra, a gente vai interromper essa sequência, né, da série. No momento todo, a gente vai ter necessidade de interromper, e depois retoma, continua, e a gente vai fazer isso. E como eu disse já, nós vamos fazer a exposição daquilo que nós conhecemos como as cartas gerais ou universais, né? Que são, na verdade, Hebreus, né? Hebreus também está nesse povo, está nesse grupo aí, mas a gente não vai trabalhar a carta de Hebreus. Na verdade, não é unânime a ideia de que Hebreus seja uma carta geral, mas a maioria das pessoas aí concorda que né? Mas nós vamos trabalhar a carta de Tiago, primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João e Judas, né? 7 cartas nós vamos trabalhar dessa maneira, expor todo o conteúdo delas, olhando versículo por versículo, sessão por sessão, expor tudo aqui. Se você não tem o hábito de ler Bíblia, se prepara, e eu até aconselho, né? Traz um caderno, traz um telefone, traz alguma coisa para você, né, ir nos acompanhando aí e absorver o máximo possível, porque é como se nós estivéssemos sentados numa mesa lendo as Escrituras e aprendendo juntos aqui a partir da interpretação de cada texto, amém? Então nós vamos começar e eu queria introduzir essa questão aqui primeiro para vocês. Como eu disse, essas são as cartas que são conhecidas historicamente como cartas gerais, né? Ou cartas universais. E a primeira pessoa que usou essa expressão, né, chamou esse grupo de cartas gerais ou cartas universais, foi um pai da igreja do século 3 e 4 ali, Eusébio de Cesareia, e ele chamou essas cartas de cartas gerais ou cartas universais. E por que, Wesley? Porque diferente das cartas paulinas, das cartas de Paulo, essas cartas elas não foram endereçadas a uma igreja específica ou uma pessoa específica, né? Geralmente, quando a gente olha o conteúdo dessas cartas, nós vamos ver que elas foram endereçadas a um grupo de igrejas ou um público mais abrangente, sabe? Não foi um grupo específico, não foi uma igreja específica, não foi uma pessoa específica. Geralmente, essas cartas gerais tratam de destinatários mais amplos, de um grupo de destinatários mais amplos. Então, por isso, pensa-se que essas cartas são de caráter geral, para todo mundo, né? Apesar de 1 de João, 1 de Pedro, ter sido escrita para igrejas ou para os cristãos espalhados em 5 províncias da Ásia, 2 de João a uma pessoa ou a uma igreja, e 3 de João a um homem chamado Gaio. Apesar disso, essas cartas também são consideradas cartas gerais. Então, essas são as cartas gerais, as que eu acabei de dizer para vocês, e é por isso que elas são conhecidas dessa maneira. Elas são destinadas a um grupo amplo de pessoas, de maneira que não dá para você dizer, por exemplo, o que se diz sobre a carta de Romanos, né, que foi escrito para a igreja de Roma, o que se diz da primeira e da segunda carta para os Coríntios, que foi escrita para a igreja de Corinto, ou o que se diz das cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, que foi escrito a Timóteo. Não dá para fazer isso com essas cartas. Então, por causa disso que essas cartas são chamadas de
cartas gerais ou cartas universais. E quando nós fazemos uma leitura de todas essas cartas, a gente consegue ver que uma série de motivos, muitos motivos, levaram os escritores a escrever essas cartas aqui. Mas é correto afirmar que os motivos preponderantes são dois, né? Em primeiro lugar, a perseguição contra a igreja naquela época. A perseguição foi um dos principais motivos que não só essas cartas, mas muitos outros escritos do Novo Testamento foram motivados por perseguição. Porque a igreja estava sofrendo, porque os irmãos estavam sendo afligidos, estavam sendo perseguidos naquela época, e em função dessa perseguição, ou do fato de eles estarem sofrendo, os escritores bíblicos se viram na obrigação de orientar esse povo a passar por essa perseguição da melhor maneira possível. Então, o primeiro motivo preponderante, mais relevante, era a perseguição naquela época. E o segundo, o falso ensino, né? Isso aqui é importante demais. O falso ensino era uma realidade muito comum. A gente às vezes olha, né, as bizarrices, os problemas causados pelos falsos mestres, por aqueles que não fazem parte da Igreja de Cristo e dentro da Igreja de Cristo ou paralelo à Igreja de Cristo fazem de tudo para destruir a Igreja de Cristo por meio do falso ensino. A gente pensa que isso é algo novo, mas não. Desde o primeiro século da Igreja, desde os primeiros dias da Igreja, o falso ensino foi um grande problema que precisou ser combatido pelos servos de Deus, pelos santos apóstolos, pelos santos mestres e pastores daquela época. Então, quando você olha para essas epístolas, você vai ver que o combate ao falso ensino é algo bem natural, bem comum nessas epístolas aqui. Então a gente vê que esses dois motivos, perseguição e falso ensino, eram os motivos principais pelos quais essas cartas aqui foram escritas, tá bom? E agora, já falando um pouco da carta de Tiago, eu queria começar falando sobre o autor dela. No Novo Testamento a gente vê 4 possibilidades, 4 nomes, com esse nome 4 Tiagos, mas de acordo com a tradição, 2 não podem ser levados em consideração. O primeiro deles é o filho de Alfeu, um dos apóstolos, capítulo 10, versículo 3 de Mateus, você vê o nomezinho dele lá aparecendo, que é na lista dos apóstolos, Atos 1:13 também, quando o escritor fala da lista dos apóstolos, cita esse filho de Alfeu, esse Tiago, filho de Alfeu. Então, historicamente falando, a tradição não leva esse cara em consideração no que diz respeito à autoria dessa carta. O outro Tiago, que também é bem difícil de ter sido o escritor dessa carta, é o pai de Judas, que é citado em Lucas 6,16 e Atos 1,13. E esse Judas aqui não é o Iscariotes, é o outro Judas que também era apóstolo, né? Então, o pai dele aparece com esse nome na lista dos apóstolos, mas é bem improvável que esse cara aqui tenha escrito essa carta, né? Os outros 2 são mais prováveis, mas um é mole de descartar, né? Esse que é mole de descartar é o Tiago, irmão de João. Lembra? Pedro, Tiago e João. Esse Tiago, irmão de João, é citado lá em Mateus, capítulo 4, versículo 21, quando Jesus está andando na beira da praia e vê ali Tiago, João e Zebedeu, que era o pai dos dois, né? Então esse Tiago aí, para algumas pessoas, é o cara que escreveu a carta. Mas por que é fácil de descartar ele? Porque ele foi o primeiro apóstolo martirizado. Ele morreu no capítulo 12 de Atos, decapitado por Herodes. Então, uma vez que esse homem aqui tenha morrido tão cedo, tenha sido martirizado tão cedo, é muito improvável que ele tenha sido o escritor dessa carta. E resta o último, que é o mais provável, que a tradição concorda, que foi o escritor dessa carta aqui, que é o Tiago, irmão do Senhor Jesus, né? O meio-irmão do Senhor Jesus, que a princípio rejeitou Cristo como Messias, era incrédulo, disse que ele não era o que ele dizia que era, mas capítulo 15 de 1 Coríntios mostra, acho que é o versículo 7, se eu não me engano, que ele teve um encontro com Jesus ressuscitado. E a partir daquele momento, ele teve a sua vida transformada, e ele não pôde mais negar que o irmão dele, que cresceu com ele, trabalhando na carpintaria com ele, era o próprio Filho de Deus.
né? E daí, Tiago só cresceu na fé cristã, ficou conhecido como um homem extremamente piedoso, um homem extremamente fiel ao seu meio-irmão, quanto homem, mas senhor de todas as coisas, a ponto de se tornar o principal líder da igreja em Jerusalém, né? Ele é chamado pelo apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, de uma das colunas da igreja. E foi um dos homens que Paulo foi consultar no concílio, no capítulo 15 de Atos. Ele foi consultar as colunas, né, os principais, os cabeças da igreja em Jerusalém, para comunicar o evangelho que ele estava pregando. Eles apertaram as mãos, concordaram com o que Paulo estava pregando, ensinando, era o evangelho de Cristo Jesus. Esse homem se tornou proeminente a ponto de poder ter um destaque na igreja no primeiro século. E acredita-se que ele foi o homem que escreveu a carta a Tiago. Então, é mais correto afirmar que o irmão do Senhor Jesus, Tiaguinho, né, o irmão de Jesus, foi quem escreveu essa carta aqui que nós vamos olhar já já, né? Como eu disse, foi um homem proeminente, um homem destacadíssimo na igreja de Jesus. Morreu, segundo a tradição, martirizado no ano 62, né? E aí os relatos sobre a morte dele variam. Uns dizem que ele foi apedrejado, outros dizem que ele foi espancado, outros dizem que ele apanhou com uma clava até a morte, e outros dizem que ele foi lançado da parte alta do templo e morreu. Foi martirizado, mas antes de ser martirizado, deixou esse escrito tão precioso para mim e para você, né? E me permita lhe dizer também que esse Tiago aqui, esse irmão do nosso Senhor Jesus, que deixou essa carta escrita, deixou esse legado escriturístico para nós aqui, ele foi movido por causa da perseguição que se desencadeou no ano 44, que é a perseguição que matou o outro Tiago. Quando Herodes se levantou para perseguir a igreja de Cristo no ano 44, Atos capítulo 12 cita esse fato histórico, né? Foi que os cristãos começaram a se dispersar. Na verdade, eles começaram a se dispersar na perseguição que se desencadeou na morte de Estevão, mas eles começaram a se dispersar, começaram a sair da Judéia. Mas depois da morte de Tiago, com a perseguição de Herodes, a coisa tomou uma proporção muito maior. E aí eles, de fato, começaram a se espalhar pelo Império Romano, e é a partir daí que Tiago escreve a carta para tratar com esses irmãos algumas questões importantíssimas. E aí a primeira questão, o primeiro motivo que levou Tiago a escrever essa carta foi essa perseguição, né? Ele queria explicar para esse povo que começou a se dispersar como um crente deve viver no meio da perseguição. A gente vai ver isso na carta, ao passo que a gente for expondo a carta. A gente vai ver que existe uma maneira bíblica de se comportar no meio da tribulação, no meio da perseguição, no meio da dificuldade. A gente vai ver isso aqui. E ele escreve essa carta para mostrar a esses irmãos como é que um cristão deve viver no meio da dificuldade. E a segunda coisa que eu julgo ser muito importante, o segundo motivo que levou Tiago a escrever essa carta, é que esses irmãos não estavam vivendo de acordo com o evangelho que professavam. Nós vamos ver no conteúdo da carta que esses irmãos falavam, professavam uma coisa, mas o estilo de vida deles era totalmente contrário, diferente daquilo que eles professavam. Então o que Tiago está querendo fazer com essa carta? Primeiro, ensinar como esse povo deve viver no meio da perseguição. Segundo, exortar esse povo a fim de que esse povo viva de acordo com o que crê. Tem que haver compatibilidade entre o que eu professo e a vida que eu levo. E Tiago escreve essa carta para deixar isso bem claro, não é? Então a gente vai ver esse conteúdo aqui, não só ele, mas preponderantemente esse conteúdo aqui na carta. E é correto dizer, a partir disso, que quando a gente vai olhar as características da carta, essa carta é sem sombra de dúvida, majoritariamente, uma carta prática. O conteúdo dele é prático, né? Eu ia falar sobre isso, passou batido, porque eu sou horrível de esboço. Quem me conhece sabe que eu prefiro estudar, guardar e passar, do que ficar aqui. O Alex tem uma facilidade tão grande com isso, e eu fico aqui perdido e eu me perco, né? Mas as cartas gerais, essas cartas que eu falei para vocês, né, elas têm essa característica destacada, elas são muito práticas, elas ensinam como a igreja deve viver. Isso é muito importante.
conversei com os meninos no grupo, né? Na verdade, essa série de mensagens já era para ter acontecido há muito tempo, mas a pandemia não permitiu. Mas aqui, nessa série de mensagens, nós vamos aprender o que é a vida da igreja. Como que a igreja deve viver, proceder, se portar, caminhar. A gente vai ver isso é muito importante. Porque a gente vive num tempo onde o que mais importa é tacar o povo dentro d'água e contar no livro de hall de membros, né? Taca o povo dentro d'água aí e bota mais uma aí no hall de membros. E o povo fica perdido na hora que tem que viver a fé que assumiu quando confessou Cristo Jesus publicamente, né? Então essas cartas aqui vão mostrar para a gente como que um cristão deve proceder na comunidade, no seu dia a dia, na sua vida. É o que a gente vai ver a partir dessas cartas, né? E isso é tão verdade, né? Que a carta de Tiago, historicamente, é conhecida como Provérbios do Novo Testamento. Quem leu o livro de Provérbios, eu particularmente, no tempo da minha vida, fazia meus devocionais no livro de Provérbios. Eu ficava lendo o livro, capítulo por capítulo, às vezes sessão por sessão. E a gente sabe que o conteúdo de Provérbios trata de coisas muito práticas. Sabedoria para o dia a dia, conhecimento para viver a vida. E a gente olha para a carta de Tiago e a gente percebe isso. Que Tiago teve a preocupação de mostrar para os cristãos daquela época, na prática, como se deve viver a vida cristã. Então, historicamente, ela é conhecida como Provérbios do Novo Testamento, carta do viver santo, do cristianismo prático ou da ética cristã. Ao longo da história, a carta de Tiago ficou conhecida dessa maneira, a carta do viver santo, a carta da ética cristã, Provérbios do Novo Testamento, né? Isso porque o seu conteúdo é majoritariamente prático, ensina o povo a viver a sua vida para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá à exposição da carta, vamos ao que interessa de fato. E aí no versículo 1, Tiago começa com uma introdução, né? Geralmente nas introduções a pessoa se apresenta e em alguns casos fala rapidamente assim do que ela quer tratar ou não, e destina a sua carta, mostra para que ela está enviando a carta. E aqui Tiago faz isso. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações, né? Então primeiro ele se apresenta, Tiago, servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo, e ele vai destinar a carta. E quem são os destinatários da carta? Tiago diz que são as 12 tribos dispersas entre as nações, né? E aqui existem dois pensamentos que dominam, né, a história quando se faz a interpretação desse versículo. Em primeiro lugar, pensa-se que Tiago está falando para a igreja, para todos os cristãos espalhados pelo mundo, não é? Isso porque a igreja é conhecida como Israel de Deus. Então parece que Tiago está falando sobre a igreja de Cristo Jesus, uma vez que essa tem assumido o lugar do povo de Deus e é o Israel de Deus. Mas na época que Tiago escreveu isso aqui, 44 do primeiro século, os gentios eram muito poucos, quase nada na igreja cristã. A maioria dos cristãos dessa época eram judeus convertidos ao cristianismo. Então, o mais provável é que Tiago esteja falando a cristãos judeus que saíram do judaísmo, que abandonaram o judaísmo e confessaram Cristo Jesus como Senhor de suas vidas. Então, ele usa essa linguagem a fim de que esses irmãos que eram judeus, né, e agora são cristãos, assimilem melhor a fala de Tiago. E por que ele diz as 12 tribos dispersas, né? A palavra dispersas ali faz referência à diáspora, ao espalhamento dos judeus por todo o mundo. Foi uma promessa do próprio Deus, ainda enquanto tratava o seu povo no deserto, tratando o seu povo que ia entrar na terra prometida, é uma promessa do próprio Deus, de que se o povo judeu, povo hebreu daquela época, né, entrasse na terra e desobedecesse a Deus, não andasse segundo a vontade de Deus, ele seria espalhado por todo mundo. Isso é o que a gente conhece como diáspora, a dispersão dos judeus, que começou desde o Antigo Testamento. Ao longo da história do povo judeu, a gente vê o povo de Deus, que é o povo judeu, sendo espalhado em função da sua desobediência, em função da falta
seu compromisso com o povo de Deus, ou com o próprio Deus. Então o povo começa a ser disperso, começa a ser espalhado, e Tiago está fazendo referência a esse espalhamento do povo judeu para fazer alusão ao que está acontecendo com a igreja de Cristo, que também está sendo espalhada, mas nesse caso por causa da perseguição. Esse povo judeu, que agora é cristão, sabe o que é uma diáspora, sabe o que é esse espalhamento, sabe o que é essa dispersão, eles sabem disso, e por isso que Tiago usa essa palavra aqui. Vocês que estão sendo espalhados, não por causa de desobediência, mas agora por causa de perseguição, é a vocês que eu estou me dirigindo. Saudações. Então, quando Tiago começa ali introduzindo a sua carta, ele está destinando a carta a esses irmãos judeus, cristãos que estão espalhados por causa da perseguição promovida por Herodes. Amém? E aí, passando para o versículo seguinte, a gente vê a primeira seção, que vai do versículo 2 até o versículo 4, né? Onde Tiago trata dos benefícios das provações, né? E lendo isso em casa, né? Eu penso que Tiago já chegou com o pé na porta dessa teologia triunfalista dos dias de hoje, né? Esse versículo aqui é uma bomba no parquinho do triunfalismo. Eu fico pensando de alguns homens que usam a Bíblia para conduzirem as pessoas pelo caminho mais fácil da vida, pelo caminho do triunfo, pelo caminho do sucesso. Os caras que pensam que a única coisa que serve para a vida do ser humano que está em Deus, ou que serve a Deus, é o sucesso terreno, né? Eu fico pensando se esse tipo de versículo não tem na Bíblia deles. Eu sei que tem, mas não passem por aqui, porque esse é o tipo de versículo que não deixa margem nenhuma para eu pregar para vocês e dizer que a vida do cristão vai ser tranquila, que a sua vida, a minha vida vai ser de triunfo em triunfo, de vitória em vitória, de sucesso em sucesso, que nós vamos morar nos lugares altos, nos lugares abençoados dessa vida, não é? Vamos lá, o que já diz? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E aqui me permita dizer algo a vocês. Tiago não está falando de sadomasoquismo, ele não está falando de uma alegria mórbida, né? Pessoa que gosta de sofrer, eu gosto de passar na prova, eu gosto de passar luta, de passar sofrimento. Ele não está falando disso. E essa palavra aqui, considere, né? Na minha tradução está escrito tende, né? Tende por motivo de muita alegria ao passar por diversas provações. Essa palavra aqui é a chave, porque é você como cristão, eu como cristão, que devemos considerar, nós que devemos considerar o fato de passarmos por diversas provações um motivo de se alegrar. E aí você pensa assim, meu Deus do céu, eu tenho que considerar o fato de estar passando por diversas provações um motivo de alegria? Se a gente ficasse só nesse versículo, isso aqui é só estranho, né? Mas é o restante da sessão que mostra para a gente por que eu e você devemos considerar um motivo de alegria o fato de passarmos por diversas provações. Vamos ao 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, por que eu devo considerar motivo de grande alegria passar por provação? Porque a provação na vida cristã não é estéril. A provação na vida cristã não é improdutiva, pelo contrário, ela produz alguma coisa. Então, eu costumo dizer que as lutas, as provações, as dificuldades dessa nossa vida ensinam para nós o que faculdade nenhuma ensinaria, né? Já o pessoal aí que é universitário, que foi lá escolher o curso, tu viu lá? Curso de provação? Que na lista dos cursos, tem curso de luta aqui, tem curso de provação aí? Não tem curso de provação. E eu costumo dizer isso, que não tem faculdade nessa vida, não tem curso superior nessa vida, não tem doutorado, não tem pós-doutorado, não tem nada nessa vida que ensine algumas coisas para nós com as provações que nós passamos. Sabe, esse é o caráter
são pedagógicas. Elas nos ensinam coisas que nenhuma outra situação, a bênção, pode te ensinar algumas coisas, mas jamais podem te ensinar o que as provações podem te ensinar. Podem produzir em você o que a aprovação pode produzir. E ele usa essa palavra que ela produz. A aprovação é ativa, ela está trabalhando em mim, você está produzindo algo. E nesse caso ele diz que é perseverança. Amém? E se tem uma coisa que é indispensável para a vida cristã, é disciplina. Sabe? Porque tem dia que a gente sai daqui do culto muito bem. Abençoado, meu Deus, que benção. No domingo, né? E acorda na segunda, quebrado. Tu nem sabe dizer o que acordou aquele dia, né? Vai estar lá, meu Deus. Aí você liga a televisão e a multiplicação do pecado exposto vai te esfriando, porque é o que a Bíblia ensina, né? Em função da multiplicação do pecado, o amor de muitos vai se esfriar e a gente vai olhando aquilo tudo e vai perdendo a paixão, vai perdendo fogo no coração, vai perdendo ânimo, vai ficando desencorajado. E tudo isso vem para quê? Para realmente ver se a gente tem isso aqui ou não. E aí quando a gente olha esse cenário, que as provações produzem perseverança, eu lembro de uma figura, ou de uma situação assim que é bem legal, né? Eu gosto muito de esporte, mano, pode dar testemunho, né? A única coisa que eu ainda não vejo, as únicas duas coisas que passam na TV que eu ainda não vejo, é golfe e beisebol, mas o beisebol eu já estou querendo aprender as regras, né? Mas o resto eu vejo tudo. Eu vejo basquete, eu vejo futebol americano, eu vejo futebol, eu vejo tênis, eu vejo tudo, eu gosto muito de esporte, né? E aí, consequentemente, a gente acaba acompanhando a vida de alguns atletas que a gente gosta, que a gente admira. A gente vê a preparação desses caras, como é que é, para trabalhar, né, para ser um atleta de alto nível, é uma preparação extraordinária. E uma das coisas que todo atleta profissional de alto nível deve ter é resistência. Porque eu vou jogar um futebol de 10 minutos, né, 10 minutos 2 gols. Quem é da pelada aí sabe o que eu estou falando. Cara, às vezes tu termina 10 minutos e quer parar, não vou jogar, não. E você pergunta, como é que o cara joga 90 minutos e ainda joga prorrogação sem cansar? 2 horas de futebol direto correndo em alto nível. Isso é porque ele tem uma preparação. Isso é porque ele adquiriu o que? Resistência. E sabe o que eu descobri, pensando essa ideia de resistência? Que o único jeito de uma pessoa adquirir resistência é resistir. Né? Um outro exemplo que você vai entender. Você que diz que vai voltar para a corrida, né? Aí você volta para correr. Aí você lembra da época que você corria 10 km. Você lembra dessa época? Eu não lembro, eu nunca corri 10. Mas aí você volta para a corrida e tu pensa que vai correr 10, dá 1,5 você já está acabado. Sim ou não? Só que na outra semana você vai de novo, aí você corre 2. Aí na outra semana você corre 3, na outra semana você corre 5, daqui a 3, 4 semanas você já está correndo os 10 de novo. Por quê? Porque é correndo que se aprende a correr. Porque é correndo que você adquire resistência e capacidade para correr mais. Um atleta de alto nível, ele treina resistência resistindo. É resistindo que se aprende a resistir. E o único jeito da gente aprender perseverança é perseverando aqui. Você consegue entender isso? Então por que a aprovação produz perseverança? Porque é na aprovação que você precisa perseverar. Então essa é a mecânica da coisa. É perseverando que você aprende a perseverar. É passando pelas provações que você vai aprendendo a passar por provações. E você já deve ter tido essa experiência em algum momento, né? De ter passado por uma coisa que você falou, meu Deus, essa eu não aguento. Aí passou. Aí depois essa mesma coisa aconteceu de novo. E você olha e fala assim, eu já sei. Já vi isso aí, já passei por isso aí. Você passa muito mais tranquilo do que passou outrora. E aí vem uma provação que você nunca passou na vida. E você fala, não, agora eu quero. Mas você já tem um aprendizado, você já tem um currículo de perseverança que faz com que você persevere mais. Então no dia que você orar, pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a ser perseverante, o que Ele vai te dar? Prova. Quer aprender a resistir? Quer aprender a perseverar? Quer aprender a continuar? Ele vai te dar situações, vai permitir que nós passemos por situações que
atesta a nossa perseverança, não é? E aí, olha o que ele diz no versículo 4: a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam íntegros e maduros, ou maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E do que ele está falando aqui? Ele está falando daquele processinho que a gente fala sempre, que é o aperfeiçoamento da vida cristã, onde Cristo é construído em cada um de nós. Isso aqui vai ser possível, a gente ser maduro plenamente, íntegro, sem falha alguma? Isso é possível nessa vida? Sim ou não? Mas já que é por meio das provações que ele nos ensina a perseverar, e essa perseverança deve ser perfeita, para a gente chegar nesse nível aqui, sem falha alguma, o que o texto está querendo dizer? Que até o último dia da sua vida, você vai passar por provações, para aprender a perseverar, para um dia chegar a ser sem falha alguma. Então, como é que eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus vai te tirar dessa provação e nunca mais vai te colocar em outra? Como é que eu vou dizer que sua vida vai ser uma bênção, um lago, né? Um mar sem ondas? Eu não tenho autorização divina para te dizer isso, porque não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que até a volta de Jesus Cristo, Ele vai nos aperfeiçoar. Ele vai trabalhar para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. E Cristo foi, diz Hebreus, aperfeiçoado no sofrimento. E você está sendo aperfeiçoado no sofrimento. Você entende isso? Tem algo importante aqui que eu esqueci, mas eu não posso esquecer, não posso deixar passar. Volta para o 3, doutor, por gentileza. Aqui, ó. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Essa palavra prova aqui é uma palavra grega. Está escrito aqui, ó. Eu coloquei ela aqui, dokimion, que quer dizer ação de provar. Aquilo pelo qual algo é testado ou provado. Teste. Geralmente usado para se referir ao teste feito em metais preciosos pelo ourives. Você conhece o processo da purificação de metais preciosos feitos por ourives? Tem um monte de gente por aí que acha que tem ouro puro no pescoço, né? Mas está tudo misturado lá. Lá tem prata, lá tem cobre, para dar liga no ouro, porque o ouro puro não tem liga. Aí o cara vai misturando ali. Aí o cara diz assim, pô, comprei um cordão de ouro puro. O único que pode saber disso é o ourives. Porque ele pega aquela peça de ouro, coloca num recipiente e taca fogo. E numa temperatura tão alta que o ouro vai sendo derretido, e nesse processo toda a sujeira que está no ouro vai sendo tirada. Essa palavra aqui faz referência a isso, de que as provações servem como fogo no ourives, apurando, refinando a nossa fé. E aí, aqueles que dizem da boca para fora que tem fé genuína em Cristo Jesus, são reprovados nesse teste do fogo da provação. Sabe? Estava conversando com o Gabriel ali antes de começar o culto, nós estávamos falando um pouco sobre o drama dos nossos irmãos do primeiro, segundo e terceiro céu. Irmão, sabe? Hoje o povo diz, não, para eu continuar fiel, eu tenho que fazer um negócio na minha vida. Tal. Aqueles irmãos, esses irmãos aqui, estavam perdendo a própria vida, ameaçados pelo império mais poderoso daquela época. Não tinham paz, não tinham tranquilidade, eles estavam na berlinda. E aí você dizia para um cristão, naquela época, Gabriel estava compartilhando ali comigo, que leu em algum momento, né, que um homem estava prestes, na história da igreja, estava prestes a ser entregue para os leões. E aí o companheiro dele pagou de Pedro, lembra de Pedro? Não, Jesus, não precisa ir para a cruz, não. O senhor não precisa ir para a cruz. E Jesus olha para ele e fala, tá de mim, Satanás, eu sei porque eu vim. E às vezes a gente tem amigos dessa natureza. Esse homem tinha um amigo que disse, cara, você não precisa ir para os leões. E aí o homem olhou para ele e respondeu, eu quero ser comido por leões para glorificar o meu Cristo. Oi, irmão. A gente não quer hoje ficar com um boleto atrasado. Né? A gente não quer ficar aí 6 meses sem comprar uma roupa nova. Eu estou tanto tempo na prova. Tem um pão sem comprar uma camisa nova. Sabe? E a gente vê que os nossos irmãos do passado
tinham a sua fé provada no fogo das tribulações cotidianas. Então você pode falar para mim que você é um cristão fiel, tudo mais, aquele negócio todo. Eu quero ver quando o negócio apertar para o seu lado, para o meu lado, para o nosso lado, sabe? Todo mundo consegue ser um bom cristão quando está tudo bem, ser um cristão fiel quando está tudo bem, mas é o fogo da tribulação que refina a nossa fé e vê se o que a gente fala é verdade. Vocês conseguem compreender isso? Então ele diz isso, que nós devemos ser provados, nós somos provados através das tribulações, de maneira que fica claro. E é bom, deixa eu te dizer uma coisa, é bom quando às vezes alguém é reprovado, né? É bom, por quê? Porque se você é reprovado agora, você pode se arrepender. Você pensa que é o que era, e aí fica claro que você não é o que pensava ser, está tendo que se arrepender para os pés de Cristo, mas o dia do Senhor vem, e quem ficar reprovado naquele dia não tem oportunidade nenhuma mais. Então que se fique reprovado agora, para você voltar em arrependimento aos pés do Senhor e diga: Senhor, a minha fé não é genuína como eu penso, ou pelo menos não é madura como eu pensei que fosse, sabe? Pode ser que sua fé seja igual a de Pedro: eu vou contigo até o final. Jesus olha para você e diga: cara, você vai me negar, e você insista dizendo que vai, e aí ele permite que a sua fé seja reprovada, para que você chore amargamente, arrependido, e se volte para Cristo em obediência, clamando: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, não é? Então é isso. Essa primeira sessão fala sobre isso, do povo que estava passando uma provação, uma perseguição, mas que ele deveria ter esse fato como motivo de muita alegria. Se alegrem pelo fato de estarem sendo aperfeiçoados pelas provações que vocês estão passando. O que vocês estão passando está tornando vocês melhores. Nós estamos nos tornando melhores cristãos a partir das dificuldades que nós estamos atravessando. Amém? Não é um boleto atrasado, não é a falta de uma namorada, não é nada disso que tem nos tirado do alvo, da direção. A gente está bem tranquilo, a gente sabe que o nosso prêmio está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E aí ele passa para a segunda sessão, para a próxima sessão, que é a busca pela sabedoria, do versículo 5 ao versículo 8. Amém? E ele diz assim, ó: se algum de vocês tem falta de sabedoria, deixa eu ler a minha versão aqui. Ó, ele diz lá, no versículo 4 assim, ó: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Versículo 5: se porém, e aí esse se porém aqui faz uma conexão entre o versículo 4 e o 5. Não é um versículo isolado, muita gente lê. Era bom que a nossa Bíblia não tivesse versículo nenhum, capítulo nenhum, seria muito bom, né? Porque por mais que eles em algum momento nos ajudem a observar os blocos ali divididinhos, em alguns momentos essa divisão deixa a desejar. E parece que quando passa de uma epígrafe para outra, de uma sessão para outra, o texto está desconexo, né? Mas nesse caso não. Ele está falando na primeira sessão de tribulação, de provação, e de passarmos por essas provações com alegria, porque elas produzem perseverança. E agora ele vai falar de algo que é pertinente ao contexto de provação. Ele diz lá, né? Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, sabedoria para quê? Do que ele está falando aqui? Sabedoria para passar pelas provações do versículo 2, 3 e 4. Amém? Então a sabedoria da qual está falando aqui é justamente a sabedoria que você e eu precisamos para passar com alegria pelas provações que nos são propostas na caminhada. Se você tem dificuldade de assimilar isso, se te falta sabedoria para passar a provação com alegria, o conceito de Tiago é dessa Deus. Sabe? Isso aqui é legal porque isso traz a gente para o contexto da humanidade. Porque às vezes a gente fica aqui na frente pregando e eu oro a Deus, eu falo assim: Senhor, nunca deixa aparecer lá na frente dos irmãos alguém que não está enquadrado no que eu estou falando. Sabe, eu estou aqui, mas estou ali ao mesmo tempo, né? E aí essas coisas aqui nos trazem para essa humanidade,
parece que o cara que está falando aqui sobre enfrentar dificuldades com alegria, enfrenta tudo sorrindo, e não é o caso. Às vezes você, nós temos dificuldades para assimilar, para entender essa ideia de que as provações estão nos aperfeiçoando, de que as provações estão nos tornando melhores, de que Cristo Jesus está sendo construído, formado, o caráter de Deus está sendo formado em nós. Todo mundo tem esse tipo de dificuldade. Então eu digo lá, se você tem essa dificuldade, se te falta sabedoria para encarar as dificuldades da vida, peça a Deus sabedoria, que dá livremente, ou seja, generosamente, deliberadamente, de boa vontade, que será concedida. Então, se tem te faltado, Senhor, não tenho tido condição de passar por isso da maneira que o Senhor quer. Eu não tenho tido condição de passar por isso, Senhor, com alegria, com tranquilidade. Senhor, eu tenho me desesperado. Senhor, eu tenho feito o que não devo fazer nesses momentos. Está ruim, Senhor, de administrar as provações que eu tenho passado. Peça a Deus sabedoria. E a sabedoria da qual ele fala aqui não é o conhecimento. Sabedoria é distinto de conhecimento, né? Sabedoria que ele se refere é a sabedoria de Eclesiastes, né? Que se sujeita ao temor do Senhor, sabedoria de Provérbios, melhor dizendo, está sujeita ao temor do Senhor, é baseada no temor do Senhor, que uma pessoa que nunca entrou numa sala de aula pode ter. É a sabedoria que vem de Deus e nada mais é do que a perspicácia, do que a condição de no dia a dia lidar com todas as situações possíveis, né? Na verdade, discernimento, para saber o que fazer, o que não fazer no momento oportuno. Então, às vezes, o que falta para algumas pessoas nos momentos de provação é discernimento. Para onde eu vou? O que eu faço? Que decisão eu tomo? Como me comporto? O que eu posto? Nada. Se tratando de prova, não posta nada, não de Jesus, né? Então falta sabedoria, a pessoa não tem. E aí o que é o conselho de Tiago? Pede a Deus, cara, que Deus vai te dar condição de, no momento da provação, tomar a atitude adequada. Então é essa sabedoria, essa perspicácia, esse discernimento de tomar a atitude correta, de se comportar corretamente diante do problema que se apresentar. Não é? No versículo 6, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Peça, porém, com fé. O que é fé dele? Hebreus 11:1. Fé é a certeza, né? A certeza do que se espera e a convicção do que não. Então pede com certeza. Convicto de que mesmo que você não esteja vendo, tem alguém assentado no alto sublime trono, cuidando da sua vida e te dando as ferramentas necessárias para você ser quem Ele quer que você seja, né? É uma frase que um dia eu disse pregando, nunca mais esqueci, abençoou muito a minha vida. Tudo que Deus requer de nós, Ele mesmo provê. Lembra o que Ele pediu para Abraão? Abraão, dá o teu filho. E Abraão já estava ligado no que eu estou dizendo, porque Isaac pergunta para ele: pai, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, cadê o cordeiro? O que Abraão diz? Deus proverá para si um cordeiro. Então aquilo que Deus requer de nós está na mão dele, Ele é quem nos dá para que nós o devolvamos. Então, se te falta sabedoria, você deve ter convicção de que Deus tem sabedoria para te dar. E quando ele fala sobre essa dúvida aqui, ele não está falando daqueles momentos de fragilidade humana. Ele está falando daquele cara que não está aqui, mas quer aproveitar o que é que tem. Você entendeu isso? É um cara que não é do nosso povo, mas aprendeu que quando pede alguma coisa para Deus, Deus atende. E aí o cara está num problema, está numa grande dificuldade, e aí eu vou fazer uma oração. E eu acho engraçado, às vezes eu já passei por essa experiência de uma pessoa vir toda alegre, né? Não tem compromisso nenhum com Deus, compromisso nenhum com Cristo. Ih, rapaz, estava passando por um negócio aí, eu estava orando, tá? Eu estava orando. Ia dormir, eu orava, ué? Mal ele sabe que ele está acumulando juízo sobre a cabeça dele. Porque o que adianta orar para alguém com quem você não tem compromisso e ter que lidar com ele naquele grande dia? Né? Ele diz que esse cara que está lá, está cá, né, é semelhante à onda do mal. Como é que funciona lá o mecanismo da onda? Ela vem, quebra e vai. O vento traz, o vento leva.
está falando de inconstância. Ele continua lá, ó. Levada e agitada pelo vento, versículo 7. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Ele está dizendo que esse cara que vem aqui só dar um passeio para resolver seus problemas quando acha conveniente, ele pensa que vai sair daqui levando tudo e vai se dar bem na vida, né? E Tiago diz lá, não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Versículo 8, é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. É o homem de ânimo todo, né? Não tem convicção, não tem firmeza. E fé é convicção. Sabe o que fez Eva cair? Lá no Éden? Falta de fé. Porque a serpente pergunta, é isso que Deus disse? Se ela tivesse fé, convicção, ela diria, e pronto, final. Aí ela fica pensando, não, foi isso aqui que Deus disse. Aí a serpente diz, não, mas não é assim. Ela não teve fé, ela não teve convicção, ela não teve certeza, e aqui estamos nós, não é? Então esse cara dividido aqui, esse cara que é instável, nunca, de maneira alguma, vai vir diante de Deus e sair levando vantagem, como se Deus fosse um mordomo, um serviçal de alguém que vem a hora que quer e deixa de vir. Amém? 11h30, a gente vai concluir por aqui. Na próxima semana, a gente termina o capítulo do versículo 9 ao versículo 27. Tá bom? Essa primeira parte ela é bem conectada, então eu preferi parar por aqui e depois a gente conclui uma outra parte aqui, uma segunda parte do capítulo 1. Claro que está conectada também, mas tem um desdobramento, um outro desdobramento, né? Então eu queria que nesse momento vocês se colocassem de pé para a gente orar e encerrar.